A gente vai para Daniel 7, verso 8, diz que o filho pequeno deveria atuar por tempo, tempos e. Observe, é o mesmo período de tempo, tá bom? Preste atenção. No próximo slide. Olha só. Quando a gente vai para Daniel 7, verso 25, diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai para Daniel 12, verso 7, também fala o mesmo período. Quando a gente vai para Apocalipse 11, verso 2, aí muda. É tudo a mesma coisa, tá bom, gente? Ó, 42 vezes. Apocalipse 11, 3, a vida agora de forma mais literal. 1260. Em profecia, cada dia vale um ano. Está quanto tempo aqui? 1260 anos. Apocalipse 12, 6 volta aos 1260 anos. Apocalipse 12, 14 volta para um tempo, continua, melhor dizendo, né? 1260 anos. Apocalipse 12, 14 volta para o primeiro período que aparece lá em Daniel, a mesma expressão, melhor dizendo, tempo, metade de tempo. E Apocalipse 3, verso 5, que é justamente da besta, vai para os 42 meses. Olha só que interessante. Um tempo equivale a um ano, que equivale a 12 meses, que por sua vez representa 12 vezes 30, ou seja, 360. 360 dias são quantos anos? Um ano. Mas aí a gente pega cada dia por um ano, dá quanto? 360 anos, tá bom? Olha só. 2 tempos equivale a 2 anos, que equivale a 24 meses, que por sua vez representa quantos dias? Meio tempo, ou seja, metade do tempo, equivale a meio ano, que equivale a 6 meses, que por sua vez representa meio. Quando a gente calcula isso tudo, dá quanto tempo? Quando você pega 42 meses, se você tiver um calculador aí, calculei 42 vezes 30, vai dar 1260. Então é tudo a mesma coisa, um tempo, 200 metade de um tempo, 42 meses, 1250 dias, dá tudo a mesma quantidade, 1260 dias. E em profecia, cada dia vale por um ano. Aí a gente continua e volta para aquele mesmo gráfico, que é a terceira vez já que a gente vê ele, né? Talvez ele já deve estar cansado, mas é muito bom recapitular. Começa no ano de 538, quando Justiniano expulsa os ostrogodos da Europa, e o bispo de Roma, agora o Papa, se torna agora a entidade política mais exaltada, com mais poderes. E quando a gente calcula 1260 anos, a gente bate aqui no ano de 1798, que é o término, né, quando Napoleão Bonaparte ele manda generalmente invadir Roma e mandar e prender, depor o Papa Pio VI. Quando chega, quando acontece esse evento, em 16 de fevereiro de 1798, a Igreja Católica Romana perde seus poderes temporais, ou seja, políticos, e até hoje não consegue recuperar. Por que você acha que o bispo de Roma, ou seja, o Papa, não domina sobre o mundo e não pune aqueles que seguem unicamente a Bíblia, ou seja, os protestantes? Por que você acha que ele não faz isso? Porque não tem mais poder, não tem autoridade, mas no passado ele tinha. E a Bíblia fala que essa ferida que a Igreja Católica Romana levou deveria curar-se. Então a gente vai estudar sobre isso com mais propriedade amanhã. Aí a gente tem a mesma questão, né? Os 10 mandamentos foram mudados, né? O segundo mandamento foi retirado para aderir aos santos, às imagens. O quarto mandamento foi colocado como terceiro, foi substituído o sábado para o domingo. E para não ficar aqui quebrado, né? Só 9, porque tirou o segundo, eles dividiram 10 com 2. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque é a mesma coisa, eles colocaram aqui dividido. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Amanhã, quando a gente for falar sobre a marca da besta, eu vou mostrar textos católicos e protestantes, a qual eles mesmos dizem que a mudança do sábado para o domingo é homenagem à autoridade da Igreja Católica Romana. Então foi ela mesma que fez isso, não foi apóstolo, não foi ressurreição de Jesus, tem nada a ver. Tem a ver com a homenagem ao anticristo, ou seja, à Igreja Católica Apostólica Romana. Não está passando? Você pode passar para o próximo aí, por favor? Pode passar, por gentileza? Pronto. Acho que voltou aqui.
Pronto, a gente tem a segunda pergunta agora. Quem é a besta que emerge da terra? Aí agora a gente tem que descobrir a identidade do segundo animal. Por quê? Preste atenção. Observe. No ano de 1798, olha só a questão. No ano de 1798, a besta que emerge do mar, ela perde seus poderes. Com isso, Satanás deveria atuar agora com uma nova entidade. Então é nesse contexto, em 1798, quando a besta que emerge do mar está perdendo seu domínio, Satanás agora vai atuar por outra besta, e a besta que emerge da terra, lá no versículo 11 do capítulo 13. Aí agora você abre a sua Bíblia no Apocalipse 13, verso 11, vai dizer o seguinte: olha. Vi ainda outra besta que emergia da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até mesmo descer fogo do céu sobre a terra, diante dos homens. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E foi concedido poder para dar vida à imagem, ou seja, a besta que emerge da terra dá vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta fizesse morrer todos os que adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que ele seja dado certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, por exemplo, o número do ser humano. E esse número é 666, né? O famoso lá, 666. Então, olha só, como é que a gente descobre a identidade da segunda besta? Preste atenção. Primeira pista para você descobrir quem é o segundo poder político que deveria se levantar no momento que a Igreja Católica Romana está caindo, tem que levar em consideração o seguinte: ó. Sabendo que a besta que emerge da terra leva as pessoas a adorarem a primeira, ou seja, a que emergiu do mar, logo a profecia está descrevendo um poder político que deveria dominar o mundo após 1798. Essa é a primeira dica. Então tem que ser uma nação que está surgindo naquele momento e deveria se tornar uma hiperpotência, ou seja, a nação mais poderosa do mundo no tempo do fim. E aí eu acho que só por isso dá para saber quem é. Qual é a maior nação, a nação mais poderosa que existe e começou a emergir em meados de 1798? Só tem um: os Estados Unidos da América do Norte. E a gente vai ver que mais coisas se encaixam. Enquanto os outros poderes surgem dentre as águas, que significa povos, aí tem um texto de Apocalipse 17, verso 5, que diz que as águas são povos, multidões, línguas, nações. A segunda besta emerge da terra. Em contraste, terra significa um lugar desabitado ou não civilizado. Mais uma característica que se bate com os Estados Unidos da América. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, ela não surgiu de um apoio popular. A nação americana não surgiu de um apoio popular como foi o surgimento da Igreja Católica Romana. Eis o nome, né? A besta que emerge do mar. Você escuta a história da Igreja Católica Romana, você vê que ela surgiu não apenas porque o imperador deu autoridade para ela, mas porque toda a Europa já estava considerando o bispo de Roma como sendo cabeça. Então, foi um apoio popular. A segunda não tem isso. Ela emerge da terra, ou seja, um lugar desabitado. E daqui a pouco a gente vai ver como surgiu dos Estados Unidos da América, tá? Olha só agora, outra coisa muito interessante. Os chifres desse animal são semelhantes ao de cordeiro. 28 vezes no Apocalipse, cordeiro se refere a Jesus Cristo. Essa é uma nação cristã que deve promover consciência, liberdade de consciência aos seus seguidores. Qual é a religião dos pais peregrinos que fundaram os Estados Unidos da América do Norte? Protestantes. Eles eram cristãos. Por isso que a besta que emerge da terra, ela parece cordeiro. Ela tem uma aparência de cristianismo, mas ela fala como, a gente já viu o que significa falar como dragão. Ao mesmo tempo, essa nação fala como dragão. Está aqui, ó. O dragão atua no Apocalipse como um poder perseguidor do povo de Deus.
Logo, essa nação, em algum momento, exercerá intolerância contra os fiéis no tempo do fim. Então, como é que a gente pensa isso aqui? É basicamente o seguinte: ela surgiu promovendo liberdade por ser uma nação protestante. Só que em algum momento da história, a máscara dela vai cair, porque ela não está sendo controlada por Jesus, mas ela está sendo controlada pelo próprio Satanás, e aparenta um cordeiro. Não é então que Jesus compara os falsos profetas como um lobo que aparenta a figura de um cordeiro, por isso que a besta emergente da terra, ela é o falso profeta do Apocalipse, mas ela fala como dragão. Falar como dragão tem a ver com agir como dragão. O dragão, ele é uma entidade, se você ler Apocalipse 12, que persegue a igreja verdadeira, a igreja de Deus durante toda a história. Então, os Estados Unidos da América, em algum momento, vão começar a exercer intolerância, ou seja, vão começar a perseguir o povo de Deus no tempo do fim. Observe também agora o quinto aspecto. Ela é diferente daquela besta do mar. Não é um poder em si religioso. Ela não recebe adoração, mas o Apocalipse define sua natureza como econômica. Ela determina quem pode comprar ou vender. Verso 17. E ela também tem uma natureza política. Ela pode mandar matar. Bom, pronto. Aí agora a gente vai falar sobre o surgimento dos Estados Unidos da América e por que ele se cumpre cabalmente nele. Antes dos Estados Unidos da América surgir, eles eram tal como o Brasil, era uma colônia. Bom, só que nos Estados Unidos da América você tinha, se não me engano, era 13 colônias. Diferente do Brasil, o Brasil era colônia, império e república. Lá era colônia e depois já passou para a república, tá bom? O que acontece? A gente lê no Apocalipse 12, verso 14 ao 16, a gente nota o seguinte: Apocalipse 12 fala também sobre o surgimento dos Estados Unidos, tá bom? Olha só o que acontece. Mas foram dadas à mulher, a igreja de Deus, as duas asas da grande águia. Isso é uma referência a Deuteronômio 32, que fala que Deus protege o seu povo como a águia protege seus filhotes. Para que voasse para o deserto, para o lugar aí onde é sustentado durante um tempo, metade de um tempo. 1260 anos de perseguição papal. Então muita gente morreu na Inquisição, a lei de Deus foi mudada, mas a igreja de Deus ela foi preservada de um modo ou outro, tá bom? Aí continua dizendo, fora da próxima serpente. Então a serpente, Satanás, lançou na boca água como um rio, povos, perseguição, atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada, arrastada pelas águas. Agora olha só que interessante. A segunda besta ela emerge da onde? Da terra, está lá no verso 11. E olha o que aparece no Apocalipse 12. A terra, porque veio Apocalipse 13, 11, porém socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca, ou seja, as perseguições cessaram por enquanto. Então a terra, a água está indo atrás da mulher, a água sai da boca da serpente. A água, que são as perseguições, está indo para tentar arrebatar a mulher, que é a igreja de Deus. Só que a terra diz que ela abriu a boca. E quando ela abre a boca, a água, ou seja, as perseguições, cessam, caem dentro da boca da terra. Isso significa que por algum momento a igreja de Deus deveria ter liberdade religiosa. Daí a besta através da terra parecer poder. Ela aparentemente, a princípio, promulga a liberdade religiosa. Você quer entender mais sobre isso? Leia o Grande Conflito. Você vai entender tudo que eu estou falando de forma mais detalhada. Em específico, capítulo 16, que ele fala sobre a descoberta das Américas, ou da América do Norte, no Brasil, né? A imigração para a América do Norte. Aí o que acontece? Daí, a gente tem a imagem agora, antes de mostrar a imagem, eu vou ler mais um texto para vocês. No livro do Vanderlei Dornelles, chamado O Último Império, ele diz o seguinte: nas décadas de 1620 e 1630, intensificou-se a imigração da América do Norte, com a chegada das grandes levas, aqueles barcos de protestantes ingleses da corrente do puritanismo. Esses protestantes calvinistas estavam sendo expulsos pela coroa britânica. Era um grupo de colonos interessados em deixar a Europa em busca de uma terra de liberdade, conceito que já existia profundamente ligado ao novo mundo. Então você vê que os cristãos que vêm para cá, de forma mais específica, são os puritanos, de linha calvinista, que fogem das perseguições que estavam acontecendo lá na Europa, mais específico na Inglaterra, pela coroa inglesa. E aí eles formam ali as 13 colônias. Só que quando eles
como as 13 colônias, ainda era filiada aos Estados Unidos da América, ou à Inglaterra, a coroa da Inglaterra. Até que vai chegar um ano em específico, que é no ano de 1776, quando essas 13 colônias, elas decidem promulgar a sua independência, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, com o Dom Pedro I, quando a independência lá no Ipiranga, separando o Brasil de Portugal. A mesma coisa aconteceu com as 13 colônias. Elas declaram a independência delas, dizendo que elas não mais são submissas à Inglaterra. Aí olha só que interessante. Quando acontece esse rompimento, as 13 colônias se unem. E essas colônias eram chamadas de estados, daí o nome Estados Unidos da América, porque eles se separaram da Inglaterra e as 13 colônias, ou seja, os 13 estados, se uniram. Daí o nome Estados Unidos da América do Norte, União dos Estados. Bom, aí a gente entende aqui que é uma imagem, né, deles migrando para as terras da América do Norte, onde não havia civilização. Tinha algumas poucas tribos indígenas, mas nada demais comparado com a Europa. Não houve assim guerras para poder conquistar, muito pelo contrário, foram poucas pessoas que se alojaram lá, da linha do inglesa, do britanismo, e vai daí no ano de 1776, 1776, formar a nação dos Estados Unidos da América do Norte. E olha só, Apocalipse 12, verso 16, fala que a terra engoliu a água, ou seja, acabou com as perseguições e promulga a liberdade de consciência. Quando você lê a declaração de 4 de julho de 1776, diz o seguinte: consideramos estas verdades por si mesmo evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-nos conferidas pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, ou seja, está dentro do indivíduo, entre os quais se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então a gente encontra aqui os três princípios ali da filosofia que todo homem deve ter. Em primeiro lugar, a vida, sem vida ninguém faz nada, não existe. E o segundo é a liberdade, a consciência. Então eles vão aderir isso para a Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América vai ser conhecido, sabe como? Uma terra sem rei e uma terra sem papa. Por quê? Uma vez que não tem rei, não tem ninguém para oprimir, para mandar, para oprimir a tua fé. E uma vez que não tem papa, não tem nenhum líder religioso para mandar tu fazer coisas contrárias a Deus. E aí vai ser conhecido como a nação da liberdade. Aí surge o famoso termo Estado. Não é o nome do Estado separado entre a igreja e a política, Estado laico. Mas que tem uma observação: por favor, não confunda Estado laico com Estado laico ateu, porque o que aconteceu na Revolução Francesa, quando eles estavam dominando ali a Europa, e eles aboliram a religião e a Bíblia, que lá no Rio de Janeiro, capítulo 15, aquilo ali eles promoveram o ateísmo. Eles tiraram a igreja do poder, mas colocaram a filosofia ateísta no poder. E as pessoas foram perseguidas do mesmo jeito, muita gente foi morta. Só que o Estado laico dos Estados Unidos é diferente. Ele é o seguinte: a política não se mistura com a religião. Todavia, as pessoas podem exercer a fé que ela quiser. É nesse sentido. Por exemplo, esse princípio filosófico constitucional do Brasil adere aqui atualmente. Você pode ser adventista 7 dias sem ser perseguido, porque o Estado é laico segundo a laicidade dos Estados Unidos da América. Agora eu vou dar um exemplo para você da laicidade da França, na Revolução Francesa. A gente só vive por causa dos Estados Unidos. A gente E ambas repúblicas socialistas soviéticas, nós União Soviética. Era um Estado que tinha religião. Da laicidade. Não, Porque a ele gente se era um Estado baseou laico, mas agora tem a no questão. programa Era um que Estado eles laico, acordaram lá. ateu. Então os cristãos eram Eu entendi ele falando, a gente é livre. Venezuela Assim. é um estado que a religião está sendo cada vez mais tirada. Mas o ditador de lá é considerado como sendo Deus deles. Entende? E as pessoas são perseguidas do mesmo jeito pela fé. Cuba, mesma coisa. China, mesma coisa. Então, o conceito de Estado laico que a gente defende é os Estados Unidos da América. Isso que a gente manda a gente defender, por exemplo. O que aconteceu, por exemplo, lá em 1988, né? Quando o Senado queria promulgar a lei dominical,
e aí foi enviado um homem, Alonso Trevor Jones, para defender a liberdade religiosa lá. Ele teve muito sucesso nisso. Mas era esse o tipo de liberdade religiosa que nós defendemos, tá bom? E de Estado lá. E o que acontece? Isso provém dos Estados Unidos da América. Então a gente vê que unicamente essa nação se cumpre na profecia. E o Império Americano está emergindo. Nós insulares não podemos compreender os extraordinários eventos em meio ao silêncio da terra. Diariamente se juntam o poder e orgulho desta gigante nação. E a White comenta, que é o último slide, a página 441, republicanismo e protestantismo tornaram os princípios fundamentais da nação. Esses dois princípios, republicanismo e protestantismo, é justamente o que significa os dois chifres da besta. A besta que rege da terra não tem dois chifres, são os dois princípios que regem a nação: protestantismo e republicanismo. Só que olha só que interessante. Do mesmo jeito que o poder político e o poder religioso longe da serra para a gente ter liberdade, ao mesmo tempo que isso acontece, eu vou voltar ao mesmo conceito. Por mais que para esse poder eu falo para um poder político que hoje está longe do poder religioso, eles vão começar a fazer o quê? Se unir. E é isso o nosso tema de amanhã. É isso que vai fazer emergir o que a gente chama de imagem à besta. A imagem à besta, só aqui dando uma prévia para vocês, nada mais é do que uma aproximação dos dois chifres, ou seja, o poder político norte-americano com as igrejas evangélicas. Não é a igreja católica. Eu ouço às vezes a pessoa dizendo que é a igreja católica que vai voltar e mudar as leis. Não é assim. A imagem à besta, se você for ler, por exemplo, o Grande Conflito, página 445, ela faz uma pergunta. O que é a imagem à besta? Aí depois ela responde a pergunta. A imagem à besta nada mais é, eu vou fazer aqui, eu não lembro muito bem, faz tempo que eu li essa situação, nada mais é do que a união entre as igrejas protestantes e o poder civil norte-americano. É isso que vai fazer surgir as leis dominicais. Não é a igreja católica. A besta que mexe no mar tomou o golpe. Ela está golpeada até hoje. E vai voltar, quem vai, melhor dizendo, se erguer agora, quem nos aguarda é a imagem da besta. E aí quando a imagem surgir, que ela é uma cópia da besta que emerge no mar, só que lá nos Estados Unidos, aí os decretos dominicais, as leis dominicais vão começar a surgir nos Estados Unidos da América e vão se espalhar por todo o mundo. E aí nesse momento eu finalizo dizendo uma coisa para vocês. Pela primeira vez na história da humanidade, vai acontecer algo inédito quando as leis dominicais surgirem, algo que nunca aconteceu antes. Sabe o que é? A lei de Deus vai ser invalidada no mundo através da defesa do domingo e da abolição do sábado no sétimo dia. Pela primeira vez a lei de Deus vai ser invalidada no mundo. E Deus vai permitir que isso aconteça, sabe por quê? Para joiar a igreja. Para joiar tanto lá fora como também na igreja de sétimo dia. Ele vai te falar no Grande Conflito também que os insinceros e hipócritas vacilarão renunciando à fé. Mas o crente que é firme permanecerá como uma rocha. E a sua fé será mais viva do que nos dias da prosperidade. Então isso tem que existir para que o grande conflito antes da volta de Jesus seja encerrado e os destinos sejam cancelados. Então as pessoas vão ter que escolher ouvir a voz do Espírito Santo através da obediência aos mandamentos de Deus, pois a promessa da nova aliança, lá em Jeremias 31 e Hebreus capítulo 10, é escrever a lei de Deus no coração do homem. E é isso que o Espírito Santo quer fazer de forma definitiva. Então as pessoas vão ter que escolher quando as leis dominicais saírem, ou obedecer, ou prestar adoração à imagem e à própria besta, através da observância das leis dominicais, ou prestar homenagem e adoração ao Deus que amou os céus e da terra, cumprindo todos os mandamentos de forma assim perfeita, sem tropeço. Aí o mundo vai ser levado a se decidir. E aí os servos de Deus serão selados. Jesus finaliza a sua obra. As sete pragas caem na terra sobre os ímpios. Justos passam pela morte de Jacó para dar o toque final ao caráter, assim como Jacó teve que lutar com Deus para que o caráter dele fosse finalmente aperfeiçoado para a salvação, para que ele pudesse ser, melhor dizendo, perdoado. Do mesmo jeito, o povo de Deus na cruz de Jacó, uma vez que eles agora vivem uma vida sem práticas pecaminosas,
eles precisam sofrer mais um pouquinho para que Jesus aperfeiçoe e dê o toque final de mortalidade. Então, que eu e você possamos fazer parte do fiel e dos fiéis, né, que estão escritos. Abre sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse 17, verso 14. Para a gente finalizar. Apocalipse 17, verso 14, diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e os cordeiros vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E serão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu desejo nessa noite é que você e eu possamos estar parte desses que vencerão junto ao Cordeiro. Será uma vitória eterna. Cristo virá, não tardará. Se demorar, espera, porque virá. Em nome de Jesus. Amém. Eu não apontei isso aqui.